O que você faria se tivesse apenas 2 semanas para evitar que sua família fosse jogada na rua? Para Marcelo, um jovem pedreiro de 24 anos, essa não era uma pergunta hipotética, era a dura realidade. Criando seus 2 irmãos gêmeos de 7 anos sozinho, ele lutava diariamente contra o tempo e uma dívida de aluguel de R$ 1.200 que parecia impossível de pagar. Com a geladeira vazia e o aviso de despejo na mão, o desespero começava a tomar conta. Mas em um dia que parecia ser apenas mais um de trabalho duro sob o sol, um ato de coragem impulsiva mudaria seu destino para sempre. Ao salvar uma mulher rica e misteriosa de um assalto, Marcelo não imaginava que sua honestidade o levaria a receber a proposta mais inusitada de sua vida. Uma proposta que o deixaria perplexo e que poderia ser a solução para todos os seus problemas ou o começo de uma mentira muito perigosa. O som do martelo batendo no prego era um eco surdo para a tempestade que se formava na mente de Marcelo. Cada batida parecia cravar a mesma frase em sua cabeça. 2 semanas. 14 dias. Era o tempo que lhe restava antes que a porta de madeira frágil de sua casa fosse trancada para sempre, e ele, junto com Léo e Lucas, seus irmãos gêmeos de 7 anos, fossem jogados na rua. O sol forte castigava suas costas, grudando a camisa de algodão barata em sua pele, mas o calor não era nada comparado ao gelo que se formava em seu estômago. Ele olhou para as próprias mãos, calejadas e sujas de cimento. Mãos de um homem de 24 anos que deveriam estar construindo um futuro, mas que mal conseguiam segurar o presente. A obra pagava, mas era uma miséria. Mal dava para o básico da semana, e a geladeira já ecoava o vazio de seus bolsos. O aluguel atrasado era uma montanha de R$ 1.200, uma quantia que para ele parecia tão inalcançável quanto o topo de um dos prédios de luxo que arranhavam o céu da cidade grande. «Ei, Marcelo, acorda pra vida!» gritou Zé, o mestre de obras, um homem de barriga saliente e coração bom, mas que não podia fazer milagres. Marcelo apenas acenou, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Ele tentava se concentrar, mas sua mente era um turbilhão. Imaginava os rostos de Léo e Lucas. Eles não entendiam a gravidade da situação. Para eles, a vida era a escola, a bola de futebol murcha com que brincavam no quintal de terra batida e as histórias que Marcelo inventava antes de dormirem. Histórias de heróis que sempre venciam no final. Como ele poderia explicar que o herói deles estava prestes a falhar? A promessa que fez a sua mãe, em seu leito de morte, de que cuidaria dos pequenos, soava agora como uma sentença. Foi então que o grito rasgou o ar. Não era um grito de brincadeira ou de raiva, era um grito agudo de puro pânico. Marcelo virou a cabeça instintivamente. A poucos metros da entrada da obra, na calçada, um homem magro e rápido arrancava uma bolsa do ombro de uma mulher. Ela se desequilibrou, caindo de joelhos, o rosto contorcido em choque e medo. O ladrão não perdeu tempo, disparou pela rua, a bolsa de couro marrom balançando em sua mão. Algo dentro de Marcelo se acendeu. Não foi um pensamento, foi um impulso puro, uma reação visceral à injustiça, à vulnerabilidade daquela mulher que o lembrou de sua própria impotência. Ele largou o martelo, que caiu com um baque surdo na poeira, e correu. Suas botas de trabalho eram pesadas, mas a adrenalina as fazia parecer leves. Ele saltou sobre um monte de areia, desviou de um carrinho de mão e alcançou a rua, os pulmões já começando a queimar. O ladrão era rápido, ágil como um rato acostumado a fugir por vielas. Mas Marcelo tinha a força da construção civil em suas pernas e a fúria do desespero em seu coração. Ele não gritou, guardou todo o fôlego para a perseguição. 1 quarteirão, 2. As pessoas na calçada se afastavam, assustadas. Marcelo só tinha olhos para a figura que corria à sua frente. O ladrão olhou para trás, o pânico estampado em seu rosto ao ver que estava sendo seguido por um homem que parecia determinado a alcançá-lo. Em um beco estreito, o ladrão tropeçou. Foi a única chance que Marcelo precisava. Ele se lançou para frente, um tackle desajeitado, mais força bruta do que técnica. Os dois rolaram no chão sujo. O ladrão, menor e mais franzino, soltou a bolsa para se defender, mas Marcelo não estava interessado em briga. Sua mão agarrou a alça de couro. O ladrão, vendo que a luta estava perdida e que chamava muita atenção, se levantou e desapareceu correndo pela outra saída do beco. Marcelo ficou ali, ofegante, de joelhos no chão, o coração parecendo que ia explodir dentro do peito, e em suas mãos, a bolsa.
Ele se levantou, limpando a poeira da calça. A bolsa estava aberta por causa da queda. E foi então que ele viu um maço grosso de notas de 50 e 100 reais, preso por um elástico. Um smartphone de última geração, cuja tela acendeu com uma notificação. Cartões de crédito de cor preta e dourada. E, o que mais lhe chamou a atenção, um pequeno estojo de veludo que também havia se aberto. Dentro, um par de brincos de diamante brilhava sob a luz fraca do beco, faiscando com uma promessa de riqueza que ele jamais conhecera. O mundo ao redor pareceu desaparecer. O barulho da rua, os gritos, sua própria respiração ofegante, tudo se silenciou. Naquele instante, só existiam ele e a solução para todos os seus problemas, ali, na palma de sua mão. O dinheiro. Era mais do que o aluguel. Dava para pagar as contas atrasadas de água e luz, encher a geladeira por meses. Os brincos, ele nem conseguia imaginar quanto valiam. Poderiam garantir um teto sobre a cabeça de seus irmãos por um ano, talvez mais. Ninguém viu. O ladrão fugiu. Ele poderia simplesmente ir embora, pegar o dinheiro e jogar a bolsa em alguma lixeira. A mulher rica, dona daquilo tudo, provavelmente tinha seguro. Para ela, seria um inconveniente. Para ele, seria a salvação. O rosto de Léo e Lucas veio à sua mente. O sorriso deles, a confiança pura que depositavam nele. Como ele poderia olhar para eles, sabendo que a comida em seus pratos e o teto sobre suas cabeças eram fruto de um roubo? Como ensinaria a eles o que era certo e errado se ele mesmo se perdesse no caminho? O desespero era uma fera faminta, roendo suas entranhas, mas a imagem de seus irmãos era um escudo. Ele apertou a bolsa com força. A tentação era física, uma dor aguda no peito, uma batalha violenta entre a necessidade e a honra. Por alguns segundos, que pareceram uma eternidade, o Marcelo desesperado lutou contra um Marcelo que seus irmãos conheciam como herói. Por um instante, o peso da bolsa pareceu aumentar, como se cada nota e cada joia carregasse o fardo da desonra. Marcelo fechou o zíper com um movimento rápido e decidido. O som do metal se fechando foi como uma sentença final para a tentação. A fera do desespero ainda rosnava em seu estômago, mas a voz da sua consciência, a voz que soava como a de sua mãe, falou mais alto. Ele podia ser pobre, podia estar encurralado, mas não era um ladrão. Com o coração ainda martelando contra as costelas, ele saiu do beco e refez seus passos, a bolsa agora parecendo um brasa em sua mão. Ele a encontrou sentada no meio-fio, exatamente onde havia caído. Com a cabeça entre as mãos, seus ombros tremiam em soluços silenciosos. Parecia tão pequena e frágil em meio à indiferença da rua movimentada. Por um momento, Marcelo hesitou, sentindo-se um intruso em sua dor. Ele se aproximou devagar, com medo de assustá-la. "Senhora", ele disse, a voz um pouco rouca pela corrida. Ela levantou o rosto, os olhos verdes inchados e vermelhos de choro. Ao vê-lo ali, em pé, com suas roupas de trabalho sujas de poeira e a bolsa na mão, ela primeiro recuou, confusa. "Acho que isso é seu", ele estendeu a bolsa. Os olhos dela se arregalaram, um misto de choque, descrença e, finalmente, um alívio avassalador tomou conta de suas feições. Ela pegou a bolsa como quem recebe um tesouro perdido. Abriu-a apressadamente, os dedos tremendo, e olhou para dentro. O dinheiro, o celular, o estojo de veludo, tudo estava lá. As lágrimas que eram de medo agora se transformaram em lágrimas de gratidão. Eu não acredito!" Ela gaguejou, olhando dele para a bolsa e de volta para ele. Você a recuperou! Tá tudo aqui! Como?" "Eu corri atrás dele", Marcelo disse de forma simples, encolhendo os ombros, já desconfortável com a atenção. "Fico feliz que a senhora esteja bem." "Obrigada! Meu Deus, muito, muito obrigada!" Ela se levantou, a voz embargada. "Meu nome é Natália." "Marcelo", ele respondeu, dando um passo para trás, ansioso para encerrar a conversa e voltar ao anonimato. "Preciso voltar ao trabalho." "Espere, eu quero te recompensar. Por favor, me deixe." "Não precisa", ele a interrompeu, talvez de forma mais ríspida do que pretendia. "Fiz o que era certo, só isso." E sem dar a ela a chance de insistir, ele se virou e caminhou rapidamente de volta para a obra, deixando uma Natália perplexa e profundamente agradecida para trás.
O resto do dia de trabalho foi um borrão. Marcelo bateu pregos e carregou sacos de cimento com uma força mecânica, mas sua mente estava longe. A consciência estava tranquila, mas seu espírito estava pesado. A honestidade não enchia a geladeira. Ao chegar em casa, o silêncio o saudou. Era o silêncio que precedia a tempestade da fome das crianças. Léo e Lucas estavam sentados no sofá rasgado, desenhando em folhas de caderno. Ao verem o irmão mais velho, seus rostos se iluminaram. "Marcelo, a gente tá com fome", disse Léo com a honestidade brutal que só uma criança de 7 anos possui. Cada palavra foi como uma faca no peito de Marcelo. Ele forçou o sorriso e foi até a cozinha, já sabendo o que encontraria. Abriu a geladeira, vazia. Apenas uma garrafa com um resto de água. Olhou no armário, vazio. O desespero que ele havia confrontado no beco voltou com força total. Com a cabeça baixa, engolindo o orgulho que era quase tudo que lhe restava, ele saiu e bateu na porta ao lado. Uma vizinha, uma senhora de idade que vivia de sua pequena aposentadoria, o atendeu. "Dona Elza, me desculpe o incômodo. A senhora teria um pouco de macarrão para me emprestar? Eu pago assim que receber." A mulher sorriu com ternura, um sorriso que compreendia a luta sem precisar de palavras. "Claro, meu filho, leve, não se preocupe em pagar." Ela voltou com um pacote de espaguete pela metade. Naquela noite, o jantar na casa de Marcelo foi macarrão cozido apenas em água. Não havia óleo, nem alho, nem mesmo uma pitada de sal para dar sabor. Ele observou seus irmãos comerem, famintos, sem reclamar da comida insossa. Eles confiavam nele, e essa confiança era ao mesmo tempo sua maior força e sua maior dor. No dia seguinte, Marcelo estava de volta à obra, o corpo dolorido, a mente exausta. O sol parecia mais quente, o trabalho mais pesado. Era apenas mais um dia na sua luta sem fim. Ele estava empilhando tijolos quando ouviu uma voz feminina e educada chamá-lo. "Com licença, Marcelo?" Ele se virou, limpando o suor da testa com as costas da mão suja. Parado perto da entrada da obra, ao lado de um carro elegante que contrastava absurdamente com a poeira e a desordem do local, estava Natália. Ela usava um vestido simples, mas de um tecido fino que denunciava sua classe. Estava completamente deslocada ali, e os outros trabalhadores já olhavam com curiosidade. Marcelo sentiu o rosto queimar de vergonha por suas roupas sujas e sua aparência. Ele caminhou até ela. "Natália, o que faz aqui?" "Eu vim agradecer de novo", ela disse, um sorriso genuíno no rosto. "Passei a noite pensando, o que você fez foi incrível, de verdade." "Não foi nada", ele repetiu, olhando para o chão. "Fico feliz que não tenha se machucado." Um breve silêncio se instalou entre eles. Natália parecia nervosa, como se procurasse as palavras certas. "Escuta, Marcelo, eu sei que isso vai parecer estranho, mas você tem um tempo livre? Eu preciso muito falar com você sobre um assunto." Marcelo a olhou, a estranheza da situação o deixando desconfiado. Uma mulher como ela vindo a uma obra para conversar com um pedreiro não fazia sentido. "Eu estou trabalhando, só saio no fim da tarde." "Tudo bem?" ela disse rapidamente, como se temesse que ele dissesse não. "Eu espero. Quando você terminar, podemos conversar?" Ele franziu a testa, completamente confuso, mas a sinceridade em seu olhar o fez concordar. "Certo. Ótimo", ela disse, visivelmente aliviada. "Eu vou estar por aqui." Marcelo voltou para seus tijolos, mas agora, além da preocupação com o despejo, uma nova pergunta martelava em sua cabeça. O que diabos aquela mulher rica queria com ele? O sol finalmente se pôs, tingindo o céu de laranja e roxo, mas Marcelo mal notou. Ele lavou o rosto e as mãos em uma torneira da obra, tentando remover o máximo de sujeira que podia, mas sabia que era inútil. A poeira do dia estava impregnada em sua pele, em suas roupas, em sua alma. Ele caminhou hesitante até o carro de Natália, sentindo-se como um rato se aproximando da carruagem de uma princesa. Ela sorriu ao vê-lo, um sorriso que não diminuiu a distância abissal entre os mundos deles. O interior do carro era outro universo. O cheiro era de couro e de um perfume suave, o ar era gelado e o silêncio, quebrado apenas pelo ronronar discreto do motor, era quase ensurdecedor para quem estava acostumado com o barulho da cidade.
Marcelo se encolheu no banco do passageiro, com medo de sujar o estofamento impecável. Natália dirigiu para uma parte da cidade que ele só conhecia de longe, onde as ruas eram largas, arborizadas e silenciosas. Ela parou em frente a um restaurante com uma fachada discreta, mas imponente. Um manobrista de uniforme correu para abrir a porta para ela. Marcelo engoliu em seco. "Eu não posso entrar aí", ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. "Olha para mim." Ele gesticulou para suas roupas, a calça jeans desbotada, a camiseta surrada e as botas de trabalho pesadas, manchadas de cimento. "Não tem problema nenhum", Natália disse com uma segurança que ele não compartilhava. Ela pegou sua mão de leve. "Você está comigo." A confiança dela não foi suficiente para apagar a vergonha que queimava no rosto de Marcelo quando eles entraram. O lugar era ainda mais chique por dentro. Toalhas de mesa brancas, taças de cristal que brilhavam sob a luz amena e casais que conversavam em tons baixos, vestidos com uma elegância casual que parecia custar mais do que ele ganhava em um ano. Todos os seus instintos gritavam para que ele fugisse dali. Ele sentiu os olhares, ou talvez apenas imaginou, mas o efeito foi o mesmo. Cada passo no chão de madeira polida era uma tortura. Sentia-se um impostor, um erro no quadro perfeito. Eles se sentaram em uma mesa mais reservada. Natália pediu uma água e pareceu conversar com o garçom com uma familiaridade fácil, enquanto Marcelo apenas desejava se tornar invisível. "Então", ele disse, indo direto ao ponto, ansioso para acabar com aquilo. "O que você queria falar comigo? Por que me trouxe aqui?" Natália suspirou, e pela primeira vez, Marcelo notou que ela também parecia nervosa. Ela torcia um guardanapo de linho nas mãos. "Eu não sabia como te abordar lá na obra, e eu preciso da sua ajuda, Marcelo, uma ajuda muito grande." Ele a encarou, sem entender. Ajudá-la? Ele mal conseguia ajudar a si mesmo. "Meu avô", ela começou, a voz um pouco trêmula. "Ele me criou depois que meus pais... Bem, ele é a figura mais importante da minha família. E ele é um homem muito rico, muito poderoso. Mas ele não pensa como as outras pessoas. Para ele, tudo é um negócio. Casamentos, relacionamentos, tudo precisa gerar algum lucro, alguma vantagem estratégica." Marcelo ouvia em silêncio, sentindo-se cada vez mais distante daquela realidade. "Ele vive tentando arranjar um noivo para mim", ela continuou, o olhar perdido. "Filho de um sócio, herdeiro de um império, qualquer um que possa fortalecer os negócios da família. Ele me apresenta a esses homens e eles são todos iguais. Olham para mim como se fosse um prêmio, um contrato a ser assinado. Eu recusei todos. Eu não posso viver assim." Ela fez uma pausa, bebeu um gole d'água e finalmente olhou nos olhos dele. O desespero que ele via nela era diferente do seu, mas era desespero mesmo assim. "Eu preciso de um tempo. Preciso que ele desista dessa ideia, que me deixe respirar. E a única forma de fazer isso é se ele pensar que eu já escolhi alguém." Ela respirou fundo. "Marcelo, eu sei que isso é a coisa mais louca que você já ouviu, mas eu preciso que você finja ser o meu noivo." Marcelo ficou paralisado. As palavras pairaram no ar, tão absurdas que ele piscou, esperando acordar. Então, um riso curto e amargo escapou de seus lábios. "Você está brincando, né? Isso é uma piada." "Não, eu estou falando sério", ela insistiu, inclinando-se para a frente. "Fingir ser seu noivo? Eu?", ele disse, a voz carregada de incredulidade. "Olha para mim e olha para você. A gente não tem nada a ver. Eu sou um pedreiro. Eu não sei nem usar os talheres certos nesse lugar. Seu avô olharia para mim por um segundo e saberia que é mentira." "Não, ele não saberia", ela rebateu. "Você é um homem bonito, tem a minha idade. Eu diria que nos conhecemos por acaso, que foi amor à primeira vista, qualquer coisa. É só por um tempo, algumas semanas, talvez 1 ou 2 meses, até ele se cansar e me deixar em paz." Marcelo balançou a cabeça, o absurdo da proposta o sobrecarregando. "Não, me desculpe, mas eu não posso fazer isso, é loucura." Ele já se preparava para se levantar e ir embora, para voltar à sua realidade dura, mas pelo menos honesta. "Eu te pago", disse Natália, a voz subitamente firme. Ele parou.
Eu sei que você não precisa do meu dinheiro, ela se corrigiu rapidamente, talvez notando a ofensa em sua hesitação. Mas eu insisto. Pelo seu tempo, pelo incômodo, pelo favor gigantesco que você estaria me fazendo. Ele continuou negando com a cabeça. Sua dignidade não estava à venda. Eu pago bem, ela disse, os olhos fixos nos dele, jogando sua última carta. Eu te dou 80 mil reais. O número atingiu Marcelo como uma onda, tirando-lhe o ar e o equilíbrio. 80 mil! Não era só o dinheiro do aluguel. Era o suficiente para comprar uma casa pequena. Era o suficiente para dar uma segurança a seus irmãos que ele nunca sonhou em conseguir. Era o fim do desespero, o fim da fome, o fim do medo. As imagens da geladeira vazia, do aviso de despejo e do macarrão com água piscaram em sua mente. Sua honra, seu orgulho, sua recusa, tudo se desfez diante daquele número. Sim, ele ouviu a si mesmo dizer. A palavra saiu de sua boca de forma tão automática, tão instintiva, que ele próprio se surpreendeu. O desespero era maior, muito maior. Um sorriso de puro alívio iluminou o rosto de Natália. Sério? Marcelo apenas assentiu, o peso daquela única palavra já se instalando em seus ombros. Ele havia acabado de concordar em viver uma mentira, e não havia mais como voltar atrás. O dia seguinte começou com a chegada do carro de Natália na frente do seu portão remendado. Léo e Lucas espiaram pela janela, os olhos arregalados de curiosidade para o veículo que brilhava sob o sol da manhã. Para Marcelo, o carro não era mais um símbolo de um mundo distante, era a materialização do acordo bizarro que ele havia feito. Aquele era o primeiro dia da sua nova vida de mentira. Primeira parada, a transformação. Natália anunciou com um sorriso que misturava diversão e seriedade. A primeira parada foi um salão de beleza masculino, tão luxuoso que Marcelo se sentiu entrando em um palácio. Ele nunca havia cortado o cabelo em um lugar que não tivesse um poste de barbeiro girando na porta. Ali, ofereceram-lhe café, água com gás e toalhas quentes. Sob o olhar atento de Natália, um barbeiro habilidoso cortou seu cabelo, aparou sua barba, dando-lhe um ar sofisticado, mas ainda másculo. Ao se olhar no espelho, Marcelo quase não se reconheceu. O rosto cansado e preocupado ainda estava lá, mas agora estava emoldurado por um cuidado que ele nunca havia recebido. Dali, seguiram para a ala masculina de uma loja de departamentos onde uma única camisa custava mais do que sua semana de trabalho. Ele se sentia um peixe fora d'água, tocando nos tecidos com uma hesitação quase reverente. Experimente este, dizia Natália, entregando-lhe um blazer de corte perfeito ou uma calça de linho. Enquanto ele se trocava no provador, sentindo a estranheza daquelas roupas em sua pele, eles começaram a conversar. Era um interrogatório disfarçado de bate-papo, uma tentativa dela de construir a base para a mentira deles. Então, você trabalha com o quê? Ela perguntou enquanto analisava o caimento de uma camisa nele. Eu trabalho com reformas em geral, sou autônomo, ele respondeu, adaptando sua verdade. Gosto de trabalhar com as mãos, construir coisas. Não era uma mentira completa. E sua família? Ela continuou. A conversa fluiu para ela. Natália contou que geria uma rede de lojas de decoração que pertenciam à sua família. Descreveu seus pais como pessoas amorosas, mas que viviam à sombra do avô, um patriarca implacável que havia construído um império do zero e acreditava que todos deveriam seguir seus ordens sem questionar. Meus pais são bons, ela disse com um suspiro, mas eles desistiram de lutar contra o meu avô há muito tempo. Agora, eles apenas tentam minimizar os danos. Sentados em um pequeno café dentro da loja, Natália o incentivou a falar sobre si mesmo. Hesitante, Marcelo começou. Contou que nunca conheceu o pai e que sua mãe havia sido tudo para ele e para seus irmãos, uma guerreira que trabalhava em 2 empregos para manter a casa. Ela morreu há 3 anos, ele disse, a voz baixa, o olhar fixo no café intocado. Câncer, foi rápido demais. Ele parou, mas Natália permaneceu em silêncio, esperando. Havia uma compaixão em seu olhar que o fez continuar. Antes disso, quando eu era adolescente, eu tinha outro irmão, Daniel. Dizer o nome em voz alta ainda doía. Ele era o mais novo. Teve uma crise de asma muito forte no meio da noite. O hospital público mais perto estava lotado. Demoramos para ser atendidos. Quando finalmente conseguimos um médico, já era tarde. Ele engoliu em seco, a memória ainda vívida, a culpa ainda o assombrando.
Desde aquele dia, eu jurei que nunca mais ia deixar minha família desprotegida. E agora, sua voz falhou. Agora estou há 2 semanas de ser despejado com os gêmeos. Ele finalmente expôs sua ferida, sua maior vulnerabilidade. Ele esperava um olhar de pena, talvez até de repulsa pela crueza de sua realidade. Em vez disso, o que viu no rosto de Natália foi um choque profundo, uma tristeza genuína que parecia abalar suas próprias fundações. Toda a sua preocupação com o avô e noivos arranjados de repente pareceu trivial, uma tempestade em copo d'água diante do tsunami que era a vida de Marcelo. O mundo dela, com seus luxos e dramas familiares, era um castelo de cartas comparado à fortaleza de dor e resiliência que ele havia construído. Sem dizer uma palavra, Natália abriu a bolsa. Ela não tirou um cartão de crédito, tirou um bolo de dinheiro, notas de 100 e 50 amarradas com um elástico, e o colocou sobre a mesa. Era uma quantia considerável, muito mais do que o aluguel. Isso é um adiantamento, ela disse, a voz firme mas suave. Pelo nosso acordo, vá hoje mesmo pagar o seu aluguel. Pague alguns meses adiantados se puder. Encha sua geladeira. Não quero que você tenha que se preocupar com isso enquanto me ajuda. Marcelo olhou para o dinheiro, depois para ela. Era a resposta para suas orações, mas parecia surreal demais. Você vai me dar esse dinheiro agora? Assim? Sim. Você não tem medo que eu simplesmente pegue o dinheiro e desapareça? Ele perguntou, a dúvida genuína em sua voz. Natália deu um pequeno sorriso, o primeiro sorriso verdadeiramente relaxado que ele via nela. Eu conheço o suficiente, ela disse. O homem que corre atrás de um ladrão no meio da rua por causa da bolsa de uma estranha, enfrenta o perigo e depois devolve tudo sem tocar em um único centavo, não é o tipo de homem que foge com o dinheiro. Eu senti que podia confiar em você naquele beco, e sinto isso agora. As palavras dela o atingiram mais fundo do que o dinheiro sobre a mesa. Ela não estava apenas pagando por um serviço, ela estava investindo em seu caráter. Pela primeira vez em anos, alguém o via não como um coitado ou apenas como um trabalhador braçal, mas como um homem de valor. Ele pegou o dinheiro, as mãos tremendo levemente. O alívio foi tão intenso que o deixou tonto. Um peso esmagador que ele carregava há meses simplesmente se dissolveu. Obrigado, Natália, ele disse, a voz embargada pela emoção. Você não sabe o que isso significa. Eu acho que estou começando a saber, ela respondeu, e no olhar que trocaram, algo mudou. O acordo de negócios havia se tornado algo mais, havia se tornado pessoal. A primeira visita à casa de Arthur, o avô de Natália, foi como entrar em um filme. Marcelo, vestido com um blazer que custava mais do que ele já tinha visto em dinheiro vivo, sentia-se um ator em seu papel mais difícil. A casa não era uma casa, era uma fortaleza de mármore e vidro, fria e impessoal, onde cada objeto de arte parecia valer mais do que a sua vida inteira. Arthur, um homem de cabelos brancos impecavelmente penteados e olhos de um azul gélido que pareciam analisar cada centímetro da sua alma, os recebeu com uma polidez cortante. O aperto de mão dele foi firme, mas rápido, um gesto de formalidade, não de boas-vindas. Então, este é o famoso Marcelo? Disse o velho, com um sorriso que não alcançava os olhos. Ele os guiou até uma sala de estar suntuosa. O jantar foi uma tortura silenciosa. Arthur fazia perguntas afiadas, disfarçadas de conversa fiada. E sua família, rapaz, o que fazem? Onde estudou? Quais são seus planos para o futuro? Marcelo recitava as respostas que ele e Natália haviam ensaiado, sentindo o suor frio escorrer por suas costas. Ele se concentrava em mastigar devagar, em usar os talheres certos, em não dizer nenhuma gíria. A cada pergunta, sentia o olhar desconfiado de Arthur sobre si, um predador estudando sua presa. O avô queria que a neta se casasse com o herdeiro de uma construtora, um negócio que expandiria o império da família. Marcelo era, aos olhos dele, um obstáculo inesperado e indesejado. Na volta para casa, no silêncio do carro, Marcelo finalmente soltou o ar que parecia ter prendido por horas. Eu fui um desastre, ele disse, afundando no banco. Natália virou-se para ele, os olhos brilhando de euforia. Um desastre? Marcelo, você foi ótimo, foi perfeito.
Ele te odiou, o que significa que ele acreditou em tudo. Ele viu que você não é um dos fantoches dele. Ela riu, um som genuíno de alívio. Só mais algumas semanas assim e estaremos livres, você vai ver. A frase dela pairou no ar. Estaremos livres. A palavra soou estranha para Marcelo. Em breve, tudo voltaria ao normal. Ele ao seu canteiro de obras, ela ao seu mundo de luxo. A ideia, que antes seria um alívio, agora trazia uma pontada de algo que ele não sabia nomear. Alguns dias depois, Natália o procurou com uma nova proposta. Meus pais, Helena e Roberto, querem fazer uma pequena reforma na casa deles, em uma biblioteca antiga. Pensei em você. É um trabalho de verdade, com um pagamento justo. O que você acha? Marcelo aceitou na hora, o coração se enchendo de gratidão. Era a chance de ganhar seu próprio dinheiro, de forma honesta, sem mentiras. A casa de Helena e Roberto era o oposto da mansão de Arthur. Era grande e elegante, sim, mas era quente, cheia de livros, fotos de família e o cheiro de lar. Os pais de Natália, que não sabiam do noivado de mentira, os trataram com uma educação polida, mais distante. Para eles, Marcelo era apenas o pedreiro que a filha havia indicado. Ele passou os dias seguintes trabalhando na biblioteca, lixando madeira, consertando prateleiras, mergulhado no cheiro de verniz e pó. Natália aparecia todos os dias com um pretexto ou outro. Trazia-lhe um copo de suco, perguntava sobre o andamento do trabalho, ou simplesmente sentava-se em um canto para ler enquanto ele trabalhava. Helena, a mãe de Natália, uma mulher observadora e de sorriso doce, começou a notar. Não era o que a filha dizia, mas como ela agia. O jeito como seu rosto se iluminava quando Marcelo chegava. A forma como ela ria, uma risada solta e despreocupada, de alguma piada boba que ele contava. A maneira como ela o olhava quando pensava que ninguém estava vendo. Roberto, você reparou? Ela disse ao marido certa noite. Nossa filha, o jeito que ela trata o rapaz da reforma, há algo ali. Algo que eu não vejo quando ela está com aqueles outros rapazes que meu pai insiste em apresentar. Roberto, mais cético, deu de ombros. Helena, ele é só o pedreiro. Natália é gentil com todo mundo. Mas a semente da desconfiança foi plantada. Em uma tarde, enquanto Marcelo removia o painel de madeira de uma parede para verificar a fiação, algo caiu no chão com um baque surdo. Era uma pequena caixa de madeira escura, coberta de poeira. Curioso, ele a pegou e abriu. Seu coração parou. Dentro, aninhada em um pedaço de veludo desbotado, havia uma pedra transparente, lapidada, que brilhava intensamente mesmo na luz fraca. Parecia um diamante. Dobrado sobre a pedra, havia um pequeno pedaço de papel, como um certificado de joalheria. Com os dedos trêmulos, Marcelo desdobrou. Estava escrito à mão: valor estimado, R$80 mil. R$80 mil! O ar fugiu de seus pulmões. Ele se apoiou na parede para não cair. A quantia era surreal. Era mais do que ele ganharia em anos de trabalho duro debaixo do sol. Era a segurança de seus irmãos garantidas por uma década. Era uma vida nova. A tentação voltou, mais forte e mais insidiosa do que da primeira vez. A bolsa tinha sido o desespero do momento. Isso era uma fortuna esquecida, coberta de poeira. Quem sentiria falta? Uma caixa perdida atrás de uma parede por anos? Bastaria colocá-la no bolso. Ninguém jamais saberia. Marcelo segurou a pequena caixa na mão. O peso dela era insignificante, mas o valor que continha era esmagador. R$80 mil. A quantia dançava em sua mente, uma canção de sereia prometendo o fim de todas as suas lutas. A imagem de seu irmão Daniel, pálido e sem ar, voltou com a força de um soco. Aquele dinheiro poderia ter salvado a vida dele. Aquele dinheiro poderia garantir que Léo e Lucas nunca, jamais passassem por nada parecido. Por um momento, sua mão se fechou em torno da caixa, os nós dos dedos brancos. A tentação era uma força física, puxando-o para a escuridão da mentira. Ele poderia simplesmente guardar a caixa e mais tarde vendê-la. Quem saberia? Uma relíquia de família perdida e esquecida. Então, o rosto de Natália veio à sua mente. A confiança em seus olhos quando lhe deu o dinheiro adiantado.
e o sorriso de sua mãe, Helena, a gentileza de seu pai, Roberto. Eles o haviam acolhido em sua casa, o trataram com respeito. Como ele poderia trair essa confiança? Ele não era o ladrão do beco, ele não era um aproveitador, ele era Marcelo. Com um suspiro profundo que expulsou o último demônio da tentação, ele saiu da biblioteca. Encontrou Helena e Roberto na sala de estar, tomando café. Ele se aproximou, a caixa de madeira na palma da mão estendida. Com licença, dona Helena, senhor Roberto. Eu estava trabalhando na parede dos fundos e encontrei isto. Estava caído atrás de um dos painéis. Acho que pertence a vocês. O casal se entreolhou. Roberto pegou a caixa, abriu-a e olhou para a pedra brilhante. Então, ele olhou para sua esposa. Um sorriso lento e genuíno se espalhou pelo rosto de ambos. Não era um sorriso de alívio por encontrar um objeto perdido, mas um sorriso de profunda satisfação. Obrigado, Marcelo, disse Helena, a voz cheia de um calor que ele não compreendera. Nós apreciamos muito, muito mesmo, a sua honestidade. Marcelo achou a reação deles um pouco estranha, mas ficou aliviado por ter feito a coisa certa. O que ele não sabia é que não havia relíquia de família perdida. A caixa havia sido colocada ali de propósito naquela manhã. A desconfiança de Helena a levara a criar um teste definitivo. E Marcelo havia passado com uma honra que eles raramente viam em seu próprio círculo. A índole do rapaz estava para eles comprovada. Os dias seguintes passaram em uma tranquilidade agradável. A reforma estava quase no fim. A cumplicidade entre Marcelo e Natália crescia a cada almoço compartilhado na cozinha, a cada conversa jogada fora. A mentira para o avô ainda existia, mas ali, na casa dos pais dela, algo verdadeiro começava a florescer. A tranquilidade foi estilhaçada em uma terça-feira à tarde. Um carro preto e imponente parou em frente à casa sem aviso. Era Arthur. Ele entrou na casa como se fosse sua, com uma autoridade que silenciava qualquer protesto. Vim ver como anda a reforma da biblioteca da sua mãe, ele anunciou, caminhando a passos largos pelo corredor. Natália gelou. Ela tentou interceptá-lo, mas era tarde demais. Arthur parou na porta da biblioteca e a cena que viu o fez parar abruptamente. Lá estava Marcelo, de joelhos, sem camisa, o suor brilhando em suas costas musculosas, espalhando argamassa em uma junta com uma espátula. A imagem perfeita de um operário em pleno trabalho. Os olhos de gelo de Arthur se estreitaram, movendo-se do homem sujo de pó para sua neta, que estava pálida como um fantasma. Natália! A voz dele era um silvo baixo e perigoso. Que significa isto? O pânico fez Natália gaguejar a primeira desculpa que lhe veio à mente. Vovô, que surpresa! O Marcelo, bem, ele é um homem de muitos talentos. Apesar de sua posição, ele adora trabalho manual, sabe? É um hobby, para relaxar. A mentira era tão fraca, tão desesperada, que pairou no ar como uma piada de mau gosto. Marcelo permaneceu imóvel, a espátula na mão, sentindo-se um animal encurralado. Arthur soltou uma risada curta e sem humor. Um hobby. Não me tome por uma criança tola, menina. Naquele momento, atraídos pelas vozes tensas, Helena e Roberto apareceram na porta. Eles viram o confronto. Arthur, furioso, Natália, à beira das lágrimas, e Marcelo, apanhado no meio. A presença dos pais pareceu dar a Natália a força que lhe faltava. A barragem de medo e frustração que ela segurava por anos finalmente se rompeu. Chega! Ela gritou, a voz ecoando pela casa silenciosa. Chega de mentiras! Ela deu um passo à frente, o corpo tremendo de raiva e alívio. O nome dele é Marcelo. Ele é pedreiro, sim, e é o homem mais honesto e decente que eu já conheci. Mais do que qualquer um daqueles seus sócios ou os filhos deles que o senhor vive me empurrando. As palavras jorravam, imparáveis. E sim, eu menti. Eu pedi para ele fingir ser meu noivo porque eu não aguentava mais. Eu não suporto mais ser tratada como um prêmio, uma peça no seu tabuleiro de negócios. Eu só queria que o senhor me enxergasse, que me deixasse em paz pelo menos uma vez na vida. A confissão brutal pairou no ar, carregada de anos de ressentimento. Arthur ficou em silêncio. Seu rosto era uma máscara impenetrável.
Ele não gritou, não argumentou. Apenas lançou um último olhar de desprezo para Marcelo, virou-se para a neta com uma expressão de fria decepção e, sem dizer uma única palavra, deu as costas e saiu. O som da porta da frente batendo foi como um tiro. No silêncio que se seguiu, Natália desabou em soluços. Helena correu para abraçá-la, enquanto Roberto pousava uma mão reconfortante em seu ombro. "Oh, minha filha", sussurrou Helena, embalando-a. "Nós não sabíamos, não tínhamos ideia de que você se sentia assim." Marcelo ficou parado à margem, o catalisador involuntário daquela implosão familiar, sentindo-se mais deslocado do que nunca. A farsa havia acabado, e ele não tinha ideia do que viria a seguir. No dia seguinte ao confronto, o trabalho de Marcelo na casa de Helena e Roberto terminou. Natália o encontrou na biblioteca agora impecável, o cheiro de madeira nova no ar. Ela lhe estendeu um envelope. Era o pagamento final, exatamente como haviam combinado. A transação foi estranhamente formal, fria. A cumplicidade dos últimos dias havia evaporado, substituída por uma distância desajeitada. "Obrigada por tudo, Marcelo, pela ajuda e por não me odiar", ela disse baixinho. "Eu nunca poderia te odiar, Natália", ele respondeu, os olhos nos dela por um instante. Ele pegou o envelope. "Se cuida." E assim, ele se foi. O acordo estava encerrado. Cada um voltou para o seu mundo. Os dias que se seguiram foram vazios para Natália. Ela havia vencido. Seu avô não a procurava, seus pais lhe davam espaço. Ela tinha a liberdade que tanto almejava, mas ela nunca se sentiu tão aprisionada. A casa enorme estava silenciosa demais. As cores pareciam desbotadas. A liberdade tinha um gosto amargo de solidão. Helena encontrou a filha sentada à beira da piscina, o olhar perdido na água. "Você conseguiu o que queria, minha filha. Está livre. Por que essa tristeza?" perguntou a mãe, sentando-se ao seu lado. "Eu não sei", mentiu Natália. Helena sorriu com ternura. "Eu acho que você sabe, sim. Essa tristeza não é por causa da briga com seu avô. Essa tristeza tem nome, não tem? O nome dela é Marcelo." Natália finalmente deixou as lágrimas caírem. "Oh, minha querida", continuou a mãe, abraçando-a. "Seu pai e eu erramos em não te proteger mais, em deixar que o dinheiro e os negócios do seu avô ditassem tanto as nossas vidas. Não cometa o nosso erro. A vida é curta demais para não ir atrás da felicidade. Se você o ama, vá atrás dele." Do outro lado do jardim, Roberto observava as duas e, com um aceno de cabeça, deu sua bênção silenciosa. Com o coração renovado pela esperança, Natália pegou as chaves do carro. Ao sair, deu de cara com a figura imponente de Arthur, seu avô, que a esperava na entrada. Ele parecia mais velho, os ombros um pouco curvados. "Eu preciso falar com você", ele disse, a voz rouca. "Eu peço desculpas, Natália, pela minha arrogância." Ele olhou para longe, para uma memória distante. "Há muitos anos eu perdi sua avó, a única mulher que eu amei de verdade. Eu a afastei com esse meu jeito frio, obcecado por controle e negócios. Eu a perdi. E eu percebi que estava fazendo a mesma coisa com você. Eu não quero te perder também." Seus olhos gelados, pela primeira vez, pareciam úmidos. "A escolha é sua. Sempre deveria ter sido. Apenas seja feliz." Natália, chocada com aquela rara demonstração de vulnerabilidade, o abraçou com força, chorando em seu ombro. Naquele abraço, décadas de ressentimento se dissolveram. Ela dirigiu sem hesitar, não para um bairro nobre, mas para o local da primeira obra onde vira Marcelo. E lá estava ele, no fim do expediente, saindo com os outros trabalhadores, o rosto e as roupas cobertos pela poeira do dia. Quando ele a viu, um sorriso lento, cansado, mas absolutamente genuíno, iluminou seu rosto. A distância entre seus mundos pareceu encolher até desaparecer. Ela baixou o vidro. "Quer dar uma volta?" Ele sorriu ainda mais. "Quero." "Ótimo", ela disse,
Mas antes, vamos passar na sua casa. Eu quero conhecer seus irmãos. O brilho nos olhos de Marcelo foi a resposta que ela precisava. Minutos depois, Léo e Lucas, tímidos e maravilhados, entravam pela primeira vez no carro de luxo de Natália. O passeio deles foi mágico. Foram ao shopping, mas não para lojas de grife. Tomaram sorvete e Natália comprou um boneco de super-herói para cada um. Assistiram a um filme de animação e as risadas das crianças ecoavam no cinema, misturando-se com as de Marcelo e Natália. Depois, foram a um parque de diversões. Léo e Lucas corriam de um lado para o outro, gritando de alegria nos carrinhos de bate-bate e no pula-pula. Enquanto os meninos se esbaldavam, Marcelo se afastou por um momento. Ele voltou com um urso de pelúcia marrom, de tamanho médio, e o estendeu para Natália, o rosto corado de vergonha. "Eu sei que não é nada e que você pode comprar 1 milhão desses", ele disse sem jeito, "mas eu só queria te dar para mostrar que eu gosto de você." Natália pegou o urso, o coração transbordando. Aquele presente simples, comprado com o dinheiro suado de seu trabalho, valia mais para ela do que qualquer diamante. Para fechar o dia, eles foram na roda gigante. Enquanto subiam, a cidade se estendia abaixo deles, um tapete de luzes piscando contra o céu do pôr do sol. Os meninos apontavam para tudo, fascinados. No ponto mais alto, com o mundo aos seus pés, o barulho da cidade desapareceu. Marcelo e Natália se olharam. Não precisavam de palavras. Naquele silêncio, todas as diferenças, medos e mentiras do passado se tornaram insignificantes. Ele se inclinou e a beijou, um beijo terno, cheio de promessas. A partir daquele dia, olhando para o homem que havia arriscado tudo pela honra, para os 2 meninos que agora a abraçavam como se fossem da família, e para o urso de pelúcia em seu colo, Natália soube de uma verdade absoluta. Ela faria qualquer coisa, enfrentaria qualquer um para proteger aquele grande e inesperado amor.